O setor G, eu pulei aqui porque na verdade eu já estou explicando quais são as intenções na medida que eu mostro a gravura, o desenho, tá? O setor G, setor de reurbanização, é esse laranjinha aqui, clarinho, são áreas adjacentes ao Jardim Nova América. É uma requalificação urbanística, ela está fora da curva de ruídos, né? Mas dentro da macrozona 7. É uma área de requalificação urbanística, de áreas ocupadas por sublocações através de execuções de obras de urbanização, implantação de infraestrutura e regularização fundiária. Parte dessas famílias terá que ser transferida por estar em áreas de risco. Isso já foi estudado, pelo menos começo de estudos pela SEAB, né? Foi isso, né, Conceição? Características: é um alto grau de consolidação residencial em situação irregular. Elas estão em áreas públicas e ao longo do leito da FEPAS. Tem uma carência de infraestrutura, áreas são densamente ocupadas, uma área de aproximadamente 118.500 metros quadrados, 832 lotes na região. O instrumento proposto: umas ex de regularização, para que se faça a remoção de áreas de risco, que o que não estiver em área de risco, as pessoas possam permanecer aonde estão. Lembrando que ex de regularização, a ideia é que daí fica sempre gravado como área habitacional de interesse social. Você começa a dar direito real de uso para essas famílias que podem permanecer, que elas não estão em risco. Você usa recurso para urbanizar essas áreas. Ali é o VLT, a traçado do leito férreo, não? Tem o leito férreo, Mas não vai ser não é urbanizado em cima, né? Não. Daí tem as transferências, né? Aproximadamente metade do total tem que ser removido. Aproximadamente 50% do total das famílias aqui precisa ser removido. A área de risco aí na ocasião, está em cima do próximo ao córrego. Pertinho do córrego, no barranco. Exatamente. Tem área do próprio leito e tem o leito férreo, né? Que ela acaba recebendo, que é afundado, superfície da coisa, vira um porque piscinão. ele está em copo. Então, nos momentos de chuva mais intensa, você tem as casas tomadas por água. Então, são condições inadequadas para você regularizar. Você está colocando sua vida em risco. Os setores H são setores habitacionais fora da curva de ruído. A intenção é que permaneçam, nada se altere, com exceção de que poderão, se quiserem, se tiverem o interesse, vender, comprarem CEPACs e fazerem usos adicionais mais voltados para a logística, com a outorga onerosa, pagamento dessa outorga onerosa dessas áreas também. Quer dizer, não é porque eles estão fora da curva de ruído que eles não terão as mesmas condições aqui de dentro, condições de mercado, vamos assim dizer. A região tem a sua dinâmica alterada, tudo aqui dentro da curva passa a ser logística, comércio e tudo mais. Se eles decidirem que não interessa mais essa moradia, eles podem vender, uma vez que eles vão ter usos adicionais, pode interessar para o mercado. Esse dinheiro também vem para a operação urbana consorciada. Tudo isso são várias formas de recurso, todos os setores, cada um da sua maneira, são formas de arrecadação de recursos para que a gente possa equacionar os setores C. Aqui temos também esses dois pequenininhos aqui, núcleos residenciais já urbanizados. A ideia é garantir condições de habitabilidade tanto para o Vila Nilza quanto para o núcleo residencial Jardim Nova América, para que já são núcleos residenciais situados em áreas públicas, já foram regularizados pela Prefeitura, com tratamento acústico adequado para residências situadas na curva de ruído, nesse caso aqui. Esse aqui precisaria de um tratamento de ruído, e esse daqui não tem essa necessidade da proteção acústica, né? Aqui são aquelas áreazinhas do marinho que eu tinha mostrado, que são as áreas da Eletro, da Valeo e da indústria próxima, que é a antiga Síndia. A ideia é que garanta usos compatíveis com as operações aeroportuárias. Hoje esses usos não são incompatíveis, podem permanecer, não é nenhum uso que traga risco à operação aeroportuária. Mas ele não vai entrar na curva de ruído, por exemplo, das duas pistas aqui, não é? Aqui mas é industrial. Mas é o uso que você pode. Não há impacto, a lei é industrial. Aqui o zoneamento proposto de uma maneira geral,
Isso aqui é uma zona 18. Zona 18 são aquelas zonas que necessitam de estudos sempre especiais, são casos muito específicos, como é o caso do aeroporto aqui. Então, era uma zona 18, pela lei de ocupação do solo, é assim que ela é determinada. Nesse pedaço verdinho todo aqui, seria o zona 18 VC2 com restrições. O que é? É permitir o uso básico comercial. Padaria, comércio de bairro, qualquer coisa adicional dentro dos usos que a gente está traçando, seria pago a outorga onerosa. Esse laranjinha aqui é a mesma coisa. Zona VC1 com condições. O VC1 permite o habitacional, já que aqui é uma área habitacional consolidada fora da curva de ruídos, tanto aqui quanto aqui. Assim permaneceriam, tendo a opção dos usos adicionais mediante outorga onerosa. Esse amarelinho aqui é as leis de regularização, daquele trechinho que a gente acabou de ver. Esse pedacinho aqui é as leis de indução, que é aquele trechinho indicado como os ex para transferência das famílias dessa região. Falei todos? Mas aí esse azulzinho também, ex já regularizados. Esse VC2 que você falou, não pode ter ninguém morando, então? O uso habitacional não vai ser permitido, né? O que está lá vai ser gradativamente... Só comercial, então todo mundo tem que sair daí? Quantas pessoas tem? Não, o uso existente pode permanecer. Porque tem o existente regular, que são aqueles bairros que estão Fernando, Marisa, esses podem permanecer. O existente é permitido. Aqui, com a ampliação do perímetro urbano, né, que é esse trecho aqui, quer dizer, ele paga uma outorga onerosa, ele entra como VC2, como qualquer reles mortal aqui da região. Quer usos adicionais, aí ele paga a outorga onerosa também para usos adicionais, como essas pessoas todas daqui vão pagar. O aeroporto devia pagar também, né? O quê? Outorga onerosa. Nesse raciocínio. Não seria uma ideia. Na verdade, eles vão pagar uma série de contrapartidas e compensações, né? Além das compensações ambientais, tem uma série de contrapartidas. Bom, pendências, né? O que está... Tudo isso que a gente vai falando, a gente já foi falando muito do que está pendente, mas aqui falando rapidamente, o sistema viário e de transportes, a implantação do aeroporto em cada uma das suas etapas tem que ter a questão do viário de transportes equacionada, né? A Santos Dumont, que hoje é um acesso, já está para lá do seu limite. Quem usa Santos Dumont sabe o que é a Santos Dumont em horário de pico. Então a gente precisa ter essa capacidade viária dimensionada e equacionada. Aquelas ligações com as cans, aquelas bolinhas azuis lá do começo, que eu mostrei para vocês, precisamos equacionar aquelas ligações. O sistema de transporte público é uma coisa que a gente tem que equacionar para que ele fique compatível com o aeroporto. O BRT, que eu não sei se vocês acompanharam, que a ideia que lançou o plano dele, quer dizer, a gente levar até o aeroporto e de que forma, como fazer com que essas coisas se conversem entre si. Órgãos competentes, além da CEPLAN, a gente imagina o meio ambiente, a ideia é que é Aeroportos Brasil. Órgãos para tratar dessa questão viária aqui. A acessibilidade local e regional para o período de obras, porque é muita obra naquela região. Então, o que é muito caminhão, muito transtorno para quem frequenta, para quem passa pelo sistema viário. Tanto durante as obras como após a ampliação, né? A complementação do anel viário, o sistema de transportes regional de ligação com o aeroporto, seja TAV, seja transporte trem metropolitano, seja lá qual for o outro modal, órgãos competentes, Aeroportos Brasil, INDEC, CEPLAN e a ARTESP, porque passa a ser uma questão regional que envolve o Estado. Acho que o federal sempre, né? A gente está entendendo que Aeroportos Brasil, por ser a concessionária contratada pelo governo federal, pode nos dar essa resposta. Se não chegar a essa competência, aí teremos que acionar também o governo federal. Eu poderia fazer uma sugestão? Quando você elenca assim, a questão da MESP, Érica, pensando exclusivamente na questão viária, eu sugiro incluir também como órgãos competentes o governo do Estado, a
secretaria que cuida da região metropolitana, a secretaria... Tem a IPLA, tem a Secretaria do Transporte Metropolitano. Desenvolvimento Metropolitano.